Pesquisa do ano de 2021 nos diz que mais de 360 milhões de cristãos no mundo enfrentam altos níveis de perseguição. Apesar da pandemia, nós temos um aumento de cristãos que são perseguidos, ultrapassando do número de 240 milhões para o número de 360 milhões de cristãos enfrentando altos níveis de perseguição. É dito também que 312 milhões estão enfrentando um nível muito alto ou extremo de perseguição. E que todos os dias, 13 cristãos são mortos no mundo por causa de professarem a sua fé em Cristo Jesus. Mas esta é uma realidade que nós olhamos e percebemos ao mundo afora, uma realidade no exterior, nos países, onde nós percebemos que a perseguição é mais acirrada. Mas e no Brasil? Será que nós enfrentamos perseguição no Brasil? Ora, veja bem, nós podemos dizer que vivemos num país laico, e eu diria até que, algum tempo atrás, o Brasil poderia ser visto como um país cristão. Até mesmo o nosso continente, ou melhor dizendo, o Ocidente, poderia ser descrito como sendo cristão. O tempo passou e as coisas estão mudando. É fato que nós não encontramos no Brasil, que é um país teoricamente laico, a perseguição ferrenha contra aqueles que são cristãos. Mas veja bem, quando se permite zombar dos símbolos do cristianismo, zombar de Jesus, e se considera apenas como liberdade de expressão, já é uma forma de perseguição. Sabe por quê? Entenda, eu não estou aqui defendendo, mas se você pegar um símbolo, por exemplo, de uma religião de matriz africana, e você zombar dela, de que é que você vai ser acusado? Intolerância religiosa. Mas ao mesmo tempo que um indivíduo qualquer, ele pega os símbolos do cristianismo, símbolos caros, pega a figura, a pessoa de Jesus e zomba. Não, isso, todo mundo tem liberdade, né, de se expressar. E alguns vão até chegar e dizer, isso é arte, né? Isso é arte. Quando se permite, incentiva, patrocina o aborto, desconstrução da família, bases judaicos cristãs, já é uma forma de perseguição. Então, vamos dizer assim, no politicamente correto, os cristãos no Brasil já estão começando a lidar com situações como essa aqui, onde nós temos o próprio governo estabelecido patrocinando, incentivando e permitindo ideias como essa. Agora, meus irmãos, a questão que nós precisamos considerar é por que existe essa perseguição, seja ela aberta, escancarada pelo mundo afora, seja ela de forma ainda velada, no Ocidente ou até mesmo no Brasil. Por que existe isso? Ora, a razão, meu irmão, é muito simples. A razão é porque o mundo odeia os discípulos de Cristo. Essa é a razão. Não tem uma outra explicação que responda melhor a esse questionamento. A perseguição existe porque existe também um ódio contra tudo aquilo que se chama Deus. De modo que se a família está nos moldes de Deus, vamos desconstruir. De forma que se Deus valoriza a vida, vamos acabar com isso aqui. E assim vai. Porque o mundo odeia a tudo aquilo que se chama, a tudo aquilo que está alinhado com Deus. O mundo odeia aquele que é o discípulo de Cristo. Esta razão foi dada pelo próprio Cristo como um alerta para que aqueles que são discípulos de Cristo possam entender qual é o tipo de relacionamento que existe entre o mundo e aqueles que são seguidores de Cristo. Assim, nesta noite,
dando continuidade nas exposições do Evangelho de João, eu quero considerar o capítulo de número 15 e os versos de número 18 até os versos de número 27. E quero convidar aqueles que podem a ficar de pé para nós fazermos a leitura desses poucos versículos localizados em João capítulo 15, verso 18 ao 27. Assim diz a palavra do Senhor. No Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a vocês. O servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E nós te louvamos porque o Senhor nos permite que mais uma vez nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Mas o Senhor sabe que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos do Teu auxílio. Nós precisamos da Tua intervenção. Nós precisamos do Senhor, ó Deus Espírito Santo, para que possa abrir a nossa mente, clarear os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender as verdades preciosas e transformadoras das boas novas, que é o Evangelho. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. O mundo odeia os discípulos de Cristo. E esta é uma verdade proclamada pelo próprio Cristo. É interessante nós percebermos que o contexto imediato que nós temos aqui, que é os versos de número 12 até o 17, Jesus vem falando sobre a questão da amizade, né? Jesus quer amigos que sejam verdadeiros. Jesus busca amigos que sejam verdadeiros. Amigos que se amam mutuamente. Amigos que estão dispostos a obedecer à voz do Senhor. Amigos que conhecem o seu ensino. E amigos que são alvos da obra de Deus. Então, quando nós chegamos aqui, é interessante notar, porque Jesus diz estas coisas para que os seus discípulos tenham consciência de uma coisa que é fundamental aqui. Vocês são meus discípulos e vocês também são os meus amigos. Agora, para que os seus discípulos não estivessem iludidos com o fato de serem amigos de Jesus e que pudessem então ter a sua vida tranquila e calma,
Jesus faz um alerta que é, digamos, a outra moeda dessa história. Jesus traz um alerta sobre o relacionamento do mundo com os seus discípulos, sobre a forma como o mundo irá tratar os seus discípulos. E este tratamento, ele é caracterizado, ele é marcado pelo ódio do mundo aos discípulos de Cristo. Porque como nós lemos e como temos visto, o mundo odeia os discípulos de Cristo. Agora, quem é esse mundo? Nós temos algumas palavras que são interessantes de nós pensarmos, especialmente em João. Nós temos o mundo em João, a palavra mundo em João é uma palavra que ele usa várias vezes, né, para descrever várias coisas distintas. Às vezes, João menciona o mundo, usa a palavra mundo para se referir à criação. Às vezes, João usa o mundo para falar para as pessoas, né? Ele trata as pessoas como sendo o mundo. E às vezes, João utiliza essa expressão mundo para se referir a um reino que está em revolta contra Deus. A um reino que é composto, logicamente, de pessoas que seguem o pensamento desta era, que seguem o Deus deste século. Um mundo que está em revolta contra tudo que se chama Deus e contra tudo que se assemelha à pessoa de Deus. É nesse sentido que nós temos aqui João utilizando a expressão para mundo. É um grupo de pessoas que estão em oposição a Deus. Tudo que Deus então estabelece, tudo que Deus diz, esse mundo se coloca no contrário, do lado oposto. Ora, este mundo, esta era, este reino em revolta, ele começa com a ação de Satanás na criação de Deus, especificamente em Gênesis 3, ali em meados, quando Satanás, então, ele ilude a terça parte dos anjos, depois de expulso do céu, ele ilude a Adão e Eva, e assim, o seu reino começa a se expandir nesse mundo. É um reino que está em revolta, é um reino que está em rebeldia, é um sistema dominado pelo príncipe deste mundo. E é nesse sentido, então, que João alerta os seus discípulos. Este mundo, este reino que está em revolta, esse mundo que está vivendo em trevas, esse mundo que está em oposição a mim, ele também será uma oposição ferrenha a vocês. Porque o mundo odeia os discípulos de Cristo. E aqui, meus irmãos, eu quero considerar três lições básicas para nós pensarmos a respeito disto. A primeira delas é que os discípulos de Jesus devem esperar perseguição. E aqui eu estou usando perseguição, note que no texto, Jesus vai citar perseguição um pouco mais à frente. Mas a perseguição é uma consequência lógica do ódio. Então você odeia uma pessoa, e o que é que você vai fazer? Você vai ficar com o seu ódio guardado? Não, você começa a perseguir ela. Então é nesse sentido aqui. Então eu estou usando perseguição já como uma consequência lógica, porque o texto também nos mostra isso. E a ideia aqui, meus irmãos, é que, olha, nós podemos esperar. Agora veja como isso é uma pancada muito forte. Jesus acaba de dizer para os seus discípulos que ele vai preparar lugar. E Jesus acaba de dizer para os seus discípulos que ele vai buscar os seus discípulos onde ele está. Mas aí, depois de Jesus dizer isso, ele diz, olha, vocês são meus amigos. Olha, eu amo vocês. Eu estou dando a minha vida por vocês. Vocês são alvos da obra de Deus. Mas e depois que Jesus diz isso, ele diz, mas tem um detalhe que eu quero alertar vocês. Vocês devem esperar perseguição contra vocês. E essa perseguição, meus irmãos, ela existe por algumas razões que eu entendo o texto apresentado aqui. Veja, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, se vocês lidarem com o ódio do mundo, não é surpresa. Entende? Porque ele foi assim que ele agiu comigo. Se vocês são meus discípulos, o mundo vai agir assim também com vocês. Então, vocês devem esperar perseguições. Devem esperar perseguições porque o seu Senhor, ele foi odiado pelo mundo. Jesus foi odiado pelo mundo. Mas deve esperar perseguições também porque os discípulos de Jesus não pertencem a esse mundo.
Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso o mundo odeia vocês. Então note que o Senhor Jesus está dizendo que os seus discípulos irão sofrer perseguição pelo fato de que eles não pertencerem a este mundo. E a ideia de pertencer aqui é de você, de pertencer mesmo. Não posso encontrar outra palavra para ilustrar isso daqui. É de você ser parte. É de você estar envolvido tanto numa coisa que você não dá para você descolar dela. E Jesus está dizendo que os seus discípulos, eles foram então tirados do mundo. Eles não pertencem a esse mundo. Eles estão aqui vivendo de passagem. Nós podemos lembrar da concepção que os patriarcas tinham. Abraão, Isaac e Jacó, que andaram neste mundo, mas com a mentalidade de peregrinos. Nós não somos daqui. Hebreus 11 vai dizer que eles aguardavam uma cidade que era superior. Eles esperavam a sua casa própria, a sua verdadeira casa. É essa mentalidade que o discípulo de Cristo ele tem que ter. Ora, eu estou no mundo, mas eu não pertenço a este mundo. Certo? Eles lidam, ou devem esperar essa perseguição, pelo fato de serem imitador de Cristo, ou de serem servos de Cristo. Lembrem-se da palavra, verso 20, que eu disse a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a palavra de vocês. Então, a ideia aqui é a seguinte, olha, vocês vão lidar com perseguições, primeiro, porque eu fui perseguido, eu fui odiado pelo mundo. Segundo, porque vocês não pertencem ao mundo. Vocês têm um estilo de vida diferente do mundo. Vocês têm uma conduta diferente do mundo. Vocês têm uma visão diferente do mundo. Mas porque vocês também são meus servos. Vocês também estão imitando a mim. Vocês são imitadores de mim. E aí, meus irmãos, é fato que você não precisa fazer nada para você ser perseguido no mundo que nós vivemos. Não precisa fazer nada. Você só precisa ser um discípulo de Cristo. Só isso. Só isso. Você não precisa dar motivo para as pessoas falarem mal de você. Não precisa. Você precisa só ser um discípulo de Cristo. Isso é suficiente. O mundo, ele se incomoda. Porque a luz não se dá com as trevas. Se você chega num ambiente onde você tem uma conduta, pensamento mundano, e você se posiciona enquanto discípulo de Cristo, o que é que vai acontecer? Você vai ser excluído. Não é assim que acontece, por exemplo, nas universidades? Quando ali você chega e você diz, olha, eu sou crente, Cristo Jesus, compromissado. Não negocio minha fé. O que é que acontece? Você é deixado de lado, porque você não está seguindo o curso deste mundo. E eu estou usando a universidade aqui como ilustração. Mas qualquer ambiente será assim. Certo? Note, eles devem esperar perseguição por causa da ignorância do mundo. E aí você chega ao verso 21. Tudo isso farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Por ignorância aqui, não é brutalidade, entenda. Eles não conhecem, essa é a ideia. Eles não conhecem aquele que enviou Jesus e eles não conhecem o próprio Jesus. De fato, aqueles que perseguem os cristãos, a ira dele, o ódio dele, não é contra o cristão, mas é contra o Senhor do cristão. Só que como ele não pode agredir a Cristo, né? Não tem como agredir a Cristo, o que é que ele faz? Ele persegue aquele que é o representante de Cristo, certo? E ele faz isso por ignorância, porque ele não conhece. O texto diz que eles não conhecem o nome de Cristo, eles não conhecem quem enviou o próprio Cristo, como dizia o texto, eles não conhecem, serão perseguidos por causa do meu nome, e eles não conhecem a Cristo. Nós devemos esperar a perseguição por causa da rebeldia do mundo contra Cristo. Note o que o texto diz. Verso 22. Se eu não tivesse vindo e lhes falado,
eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Então, nós temos aqui, meus irmãos, uma atitude de rebeldia. E essa atitude de rebeldia se dá por dois fatos. Primeiro, Jesus veio ao mundo. Jesus ensinou as boas novas. Então, só o fato de Jesus, como Cristo, ter vindo ao mundo, Jesus, como Cristo, ter proclamado as boas novas, ter estendido a destra da salvação, ter feito uma proposta de comunhão, um estabelecimento de paz, deveria ser suficiente para o mundo cair sem dizer não. Nós precisamos aceitar a paz que está sendo oferecida. Deveria se fazer como é aconselhado o Salmo 2. Diante da ira do rei, então venham, beijem a mão do rei, para que ele acalme o seu furor. Mas o que é que o mundo faz? Apesar de Jesus falar, apesar de Jesus se desgastar em falar, de argumentar, de explicar, eles não dão ouvidos. Mas não sendo suficiente a isso, a rebeldia fica clara mais ainda, quando o próprio Jesus diz que fez entre eles, como diz aí o texto, obras que nenhum outro havia feito. Então, não é só a fala. A fala por si só já deveria ter um impacto muito grande, porque é Deus falando com os homens. Mas Jesus não só fala. Jesus vem, fala e faz. Jesus ressuscita mortos. Jesus, então, cura leprosos. Jesus, então, dá vista aos cegos. Jesus faz milagres que, de acordo com João, se fosse registrar, nem todos os livros do mundo caberia. Jesus fez o que nenhum outro, por mais poderoso que tenha sido, fez no passado. Mas apesar dos sinais, das obras que Jesus faz, o mundo continua em rebeldia contra Deus. Porque no final das contas a rebeldia é uma decisão do coração. Você tem seu filho, você pode disciplinar ele, você pode mostrar para ele, meu filho, olha, se você for por aqui, vai dar errado. Mas ele continua indo lá. Meu filho, eu fiz a mesma coisa que você fez. E comigo aconteceu assim, eu quebrei minha cara. O que é que ele faz? Ele continua. Porque a rebeldia é uma decisão do coração. Nós decidimos ser rebeldes contra Deus. E essa decisão foi tomada por este mundo, que está em revolta contra Deus. De modo que nem mesmo Jesus morrendo e ressuscitando foi suficiente para esse mundo pensar, não, nós estamos errados. Nós precisamos frear, nós precisamos mudar o sentido. Não é suficiente. A rebeldia deste mundo brada. E se nós estamos compondo as fileiras daqueles que são discípulos de Cristo, o que é que esse mundo em rebeldia contra Deus vai fazer? Vai perseguir e odiar a todo aquele que é discípulo de Cristo. Mas, nós devemos esperar perseguição também. E uma perseguição sem razão, porque ela já é prevista nas Escrituras. Veja o texto aí, que diz no verso de número 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Jesus está citando dois textos aqui no Antigo Testamento, dois salmos. Salmo 35, verso 19, Salmo 69, verso 4. Muito provavelmente, quase certamente, Jesus está citando o Salmo de número 69, verso 4. Porque era um salmo tido na época como messiânico, e era um salmo que os próprios, nas sinagogas, eram consultados para questões referentes ao próprio Messias. Então, é quase certo isso. E o texto lá diz, olha, eles me odiaram sem motivo. Quando nós olhamos, por exemplo, irmãos, para o ministério de Jesus, qual é o motivo do ódio das pessoas contra Jesus?
É porque Jesus ressuscitou Lázaro. Não é? Aí Jesus ressuscita Lázaro, ele chega numa reunião chateado, né, embrutecido. Vamos matar Jesus e vamos matar também Lázaro. O ódio é porque Jesus cura uma pessoa no sábado. O ódio é porque Jesus fez o bem. De modo que não existe, logicamente, uma razão para que eles pudessem e quisessem perseguir Jesus. Mas a explicação é porque eles fazem parte de um reino que está em revolta contra Deus. E tudo aquilo que está se alinhando com Deus é visto como uma ameaça e como um inimigo que precisa ser derrotado, que precisa ser liquidado. Então, note, Jesus, ele não só adverte os seus discípulos sobre a realidade que eles vão encontrar, como Jesus dá as razões pelas quais eles vão ter que lidar com essa realidade. De acordo com o texto, qual é a única forma de nós não sermos perseguidos, odiados pelo mundo? É nós não sermos discípulos de Cristo. É simples. Quer uma vida tranquila? Abandona tudo. Vai viver com o mundo lá e você não vai ter problema nenhum. Certo? Essa é uma proposta que a princípio pode ser tentadora, mas consequência será desgraçada, né? Será miséria total. Note, o texto ele passa muito tempo falando sobre essa realidade. E, sendo sincero, nenhum de nós olha para essa realidade aqui com satisfação e alegria, não é verdade? Nenhum de nós almejamos chegar amanhã começa a nossa escola e lidarmos com o ódio das pessoas na real contra nós. Nosso trabalho, as pessoas saberem que é crente, então, já que é crente, então vamos começar a armar e trabalhar para acabar com ele. Não, nós gostamos disso. E eu acredito que os discípulos também não gostaram. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que nesse ponto do texto, nós percebemos ter uma quebrada, né? Uma mudança brusca. Porque Jesus vem falando de ódio, perseguição, e esse assunto desaparece, pelo menos momentaneamente. E então chega o verso número 26. E aí, meus irmãos, é uma outra lição preciosa que nós podemos destacar nesse texto. A primeira é que os discípulos de Jesus devem esperar a perseguição. A segunda é que em meio à perseguição, os discípulos de Jesus têm o auxílio do Consolador. O que Jesus está fazendo aqui, irmãos, é bem interessante. Veja o texto. Quando, porém, vier o Consolador, eu enviarei a vocês da parte do Pai o Espírito da verdade que dele procede. Esse dará testemunho de mim. A expressão traduzida aqui por Consolador da nossa nova Ara, é uma expressão que algumas traduções resolvem simplesmente transliterar o texto, que seria mais ou menos, que seria a palavra paráclito. Então, a Bíblia de Jerusalém e outras utilizam essa expressão por entender que não tem uma tradução equivalente na nossa língua que resuma tudo o que é o paráclito. Porque o paráclito, ele pode ser, a palavra paráclito pode ser traduzida como consolador. Mas também pode ser traduzida como advogado. Também pode ser utilizado, e é usado lá em João, né? Filhinhos, eu vos digo isso para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. A expressão lá, advogado, é a mesma, é paráclito também. É usada para aquela pessoa que dá assistência, que está ali ao lado de, né? Seria essa a ideia. Mas eu entendo que talvez a melhor tradução aqui nesse texto seria encorajador. Aquele que não está só consolando, mas ele está encorajando para que esses discípulos possam lidar com essa realidade aqui. Encorajador é uma tradução possível para paráclito. E alguns estudiosos têm argumentado que essa seria uma melhor tradução aqui, de encorajador. Os discípulos de Jesus, em meio a essa realidade de perseguição, e os irmãos que têm vindo aqui para a Escola Bíblica Dominical,
nós temos falado sobre essa realidade à luz do livro de Atos, e nós temos visto que não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, não é uma coisa, né, legal de se passar. É complicado, é bronca mesmo, né? É uma pedreira grande para nós. Então, nós temos esse auxílio do Consolador, ou nós temos esse auxílio do Encorajador, para nós lidarmos com essa perseguição. Agora vejamos. Esse Consolador, ele vai ser enviado por Jesus. Diz-nos o texto que quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês. Então, o Espírito Santo, ele funciona como sendo um substituto de Jesus. Ele dá continuidade ao ministério de Jesus, só que agora com novas funções. E note, ele diz, ele será enviado por mim, mas ele virá da parte do Pai. Quem é que envia o Espírito Santo? Da onde é que o Espírito Santo procede? Do Pai ou do Filho? A resposta é dos dois. Dos dois. Aqui, meus irmãos, nós temos aquilo que nós chamamos de uma relação de submissão e exaltação na Trindade. Uma forma, talvez, de nós pensarmos no relacionamento em igreja, seria nós pensarmos no relacionamento em igreja a partir do relacionamento na Trindade. E você tem aqui essa ideia de submissão e exaltação. Isso vai mudando. Por exemplo, Jesus vem a este mundo e, de acordo com Lucas, os seus milagres foram feitos por intermédio do Espírito Santo. Jesus, em algum momento, na execução dos seus milagres, ele estava submisso à ação do Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo agora, qual é a função dele? É levar as pessoas a conhecer a Jesus. É fazer com que as pessoas glorifiquem a Jesus. E o próprio Espírito glorifica, então, a pessoa de Jesus. Esse Espírito Santo é também aquele que Jesus diz, ora, todo pecado é perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse não será. Ele coloca o Espírito Santo num patamar, dando glória ao Espírito Santo. Essa realidade de submissão e exaltação acontece também entre pai e filho. Por exemplo, Jesus, no seu ministério, por várias vezes, ele ora pedindo ao Pai para que seja feita alguma coisa. Não é verdade? Mas o próprio Pai é aquele quem diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegre. Este é meu filho amado, a ele obedecei. Então você tem essa relação de submissão e exaltação na Trindade. De modo que não é nenhum problema de pai e filho enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo, nessa nova etapa do plano de Deus, está submisso então na execução das suas tarefas. Observe, ele é enviado por Jesus, seu propósito é dar continuidade ao ministério de Jesus, com novos aspectos, ele vem da parte do Pai, e ele é o Espírito da verdade. Agora, veja, ele é o Espírito da verdade, ou ele é o Espírito que proclama, que testemunha a verdade, ele é o Espírito que tem como fonte a verdade. No Evangelho de João, quem é a verdade? Jesus é a verdade. Entende aqui esse papel de submissão do Espírito Santo agora? Isso não é uma dificuldade. Não é uma dificuldade. Observe, esse Espírito, ele dá o testemunho da verdade. Ele tem como fonte a própria verdade, que é então a pessoa de Cristo Jesus. Observe que este Consolador, que é descrito por João, ou encorajador, ele vem para dar testemunho de Cristo, né? Como o texto diz aí. Ele diz, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo, ele tem uma função aqui, não é que o Espírito Santo ele vai dar testemunho, né? O Espírito Santo vem aqui e vai dar testemunho de Cristo. Mas é que o Espírito Santo ele tem uma função capacitadora na vida do discípulo,
E uma função que me falta a palavra, um sinônimo para convencer, né? Eu passei a tarde todinha pensando nessa palavra hoje e agora não vem. Mas ele tem a capacidade de convencer você de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É sobre isso que ele trata no verso 16, né? Rapaz, quando falta a palavra assim, você fica, né? Mas é isso mesmo. Então, ele tem esta função enquanto dá testemunho da verdade. Agora, um aspecto que eu quero chamar a sua atenção é que esse Espírito que está aqui, descrito como consolador, encorajador, ele é pessoal. Ele é uma pessoa. Note que a obra do Espírito Santo não tem como ser feita por uma força. Ele tem o poder de persuasão. Era essa a palavra, certo? De persuasão. O Espírito Santo não tem como. Uma força não pode persuadir uma pessoa. Ele é pessoal. E esse testemunho que ele dá é pessoal também. Então, eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós, batistas regulares, por muito tempo, olhamos assim para o Espírito Santo meio assim de lado, né? Porque, infelizmente, nós deveríamos ser regulares em tudo, mas às vezes o pêndulo pesa por muito, né, para um lado. Então, você tem um movimento pentecostal e neopentecostal que muitas vezes banalizam a pessoa do Espírito Santo, e a gente foi para o outro lado. A gente foi deixando, nós não desconsideramos, não o rejeitamos como sendo Deus, mas a gente foi deixando ele assim. Nós oramos, nossa oração nós falamos com o Pai, nós falamos com o Filho, mas nós dificilmente falamos com o Espírito Santo. Ele é Deus, ele é uma pessoa. De fato, ele é quem está exercendo um ministério de intercessão agora, aqui, na sua vida. É o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito quem faz a obra capacitadora. É o Espírito quem te ajuda a lidar com as perseguições da vida. Ele é o responsável por desenvolver esse ministério depois que Jesus, então, retornou aos céus. Então, o Espírito Santo tem como uma das suas responsabilidades no plano de Deus fazer com que você conheça mais a Jesus. Esse é o ponto. Isso é maravilhoso. Isso em sintonia plena com Deus. Mas uma última lição que eu quero destacar aqui. Nós já vimos que, primeiramente, os discípulos de Jesus devem esperar perseguição. Aí, em meio à perseguição, os discípulos de Jesus têm o auxílio do Consolador. E agora, por fim, em meio à perseguição, os discípulos de Jesus devem testemunhar de Jesus. Veja, verso de 27. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Então, nós temos aqui essa expressão testemunho. Irmãos, nós temos aqui uma expressão que pode ser um verbo indicativo. Vocês vão testemunhar, está indicando o que eles vão fazer. Ou pode ser um verbo imperativo, testemunhe. Isso é uma ordem que eu estou dando para vocês. Essa expressão testemunha, testemunhar, meus irmãos, é uma expressão de predileção de João. João utiliza essa expressão mais vezes no seu evangelho e nas suas cartas do que todos os outros escritos do Novo Testamento juntos. E o que João está dizendo aqui é que, o que Jesus está dizendo aqui é que vocês devem testemunhar. Vocês testemunhem. É uma ordem que é dada. Não é uma sugestão. Em meio à perseguição, vocês podem, se vocês quiserem, se tiver espaço, se der certo. Não. Em meio à perseguição, vocês testemunhem. Mas como é que nós vamos testemunhar, Senhor, diante de uma realidade de perseguição? Eu estou dando
aquele que vai auxiliar vocês, aquele que vai capacitar vocês. E note, Jesus está falando aqui no discípulo, no Espírito como no futuro, né, quando ele vier, mas entenda, aqui o Espírito não tem sido derramado ainda, isso acontece em Atos 2. E é impressionante, meus irmãos, como esta realidade descrita aqui por João, essa verdade descrita por João se torna uma realidade em Atos. Os irmãos estão lá perseguindo, o que é que eles fazem? Testemunham. Paulo está lá na prisão, sendo lá sem saber o que é que vai acontecer, sofrendo uma miséria lá, o que é que ele faz? Ah, só eu sofro nesse mundo. Eu já fiz tanto pelo reino de Deus. Só eu. Como o mundo é mal comigo. Como o mundo me persegue. Não. Ele testemunha. Ele testemunha. Então, e esse testemunho se dá por causa de quê? Por causa do auxílio capacitador do Espírito Santo. Por causa do auxílio encorajador do Espírito Santo. Além de ter o auxílio encorajador do Espírito Santo, a razão pela qual os discípulos devem testemunhar é porque ele conhece os fatos. Então veja, para que você seja uma testemunha, você precisa conhecer os fatos, você precisa ser verdadeiro na transmissão desses fatos e você precisa persuadir as pessoas de que isso que você está dizendo é verdade. Se você está com a verdade, então isso se torna mais fácil ou menos difícil, por assim dizer. Os discípulos, eles conhecem os fatos. O que Jesus está dizendo para eles é que, olha, vocês estão comigo desde o princípio. Vocês viram. Vocês viram. Então, vocês têm capacidade de repassar, de testemunhar o que vocês viram. Vocês têm capacidade de transmitir a verdade. E para isso, vocês têm um auxílio do encorajador, do capacitador. Vocês têm um auxílio do Espírito Santo. Veja bem, para realizar a obra que o Senhor espera dos seus discípulos, estes discípulos têm à sua disposição vários recursos. Nós já vimos alguns domingos sobre a oração. Agora nós temos o recurso do próprio Deus junto conosco, encorajando, fortalecendo, consolando, advogando. E assim, meus irmãos, nós concluímos esse capítulo. Nós poderíamos esticar um pouco até o capítulo 4, até o 16:4, mas eu entendo que o 16:4 para frente é mais voltado para como reagir a essa perseguição, então eu vou deixar ela para o nosso próximo encontro aqui. Eu quero, então, concluir lembrando os irmãos de que o mundo odeia o discípulo de Cristo. E por causa disso, o mundo persegue aqueles que são discípulos de Cristo. E esses discípulos devem esperar a perseguição, eles têm o auxílio do Consolador, o encorajador, durante essa perseguição, e eles devem ser testemunhas de Cristo nesta realidade de perseguição. Algumas aplicações para nós pensarmos aqui. Primeiro, ser discípulo de Jesus neste mundo tem um custo. E nós precisamos estar muito certos disso. Se você quer ter uma vida tranquila, mansa, ser discípulo de Jesus não é a melhor opção, porque o custo é alto. O custo começa desde nós termos que negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir, até nós estarmos dispostos a lidar com a perseguição e o ódio do mundo. Nós estamos proclamando o nome de Cristo, nós nos colocamos como discípulos de Cristo num mundo que é anticristo, num mundo que é anti-Deus, num mundo que não tem nenhum acordo com Deus, num mundo que não quer saber de Deus. De modo que nós não podemos, irmãos, ser meninos, crianças, em achar que nós vamos ser crentes em Cristo Jesus. Não, mas eu consigo manter minha relação lá com o descrente lá. Eu consigo dar um jogo de cintura para uma hora agradar a Deus, outra hora agradar o diabo. Uma hora agradar a Deus, outra hora agradar o mundo. Não tem como fazer isso. Não tem. Porque é o próprio Senhor que diz, você não pode agradar a dois senhores. E desagradar alguém tem um custo.
E se for em desagradar o mundo, aí é que tem um custo mesmo. Aí é que tem um custo. Nós devemos estar muito conscientes disso. Eu sempre, quando começo uma sala de discipulado, eu sempre pergunto se eles estão dispostos realmente a arcar com os custos de ser um discípulo de Cristo. Apesar de nós vivermos numa sociedade, num país teoricamente laico, apesar de nós vivermos num país que ainda é conhecido como sendo um país cristão, mas não se iluda, essa realidade não demora a mudar. Na verdade, eu acredito que nós já vivemos numa sociedade anticristo. Anticristo. O cristianismo está sendo massacrado de todo lado, de todo jeito, na tentativa de acabar. E aí, conversando com alguns meninos da mocidade, 2 pessoas chegaram para mim e falaram outro dia o conflito que foi na sala de aula porque elas se posicionaram contra o aborto. E aí, meu irmão, você tem que estar preparado para levar pedrada de todo jeito. Não é verdade? Porque leva. Leva e faz a tua caveira mesmo. Mas isso é o mundo. Isso é o mundo. Isso é o mundo. E ser discípulo de Cristo é um custo. Se nós não estamos dispostos a arcar com os custos, nós não estamos prontos para ser discípulos de Cristo. Uma segunda aplicação. Nós conhecemos Jesus. Conhecemos a sua obra. Temos o seu Espírito. Não podemos deixar de testemunhar. Não podemos. De fato, meus irmãos, nós somos testemunha de Cristo. Você é testemunha de Jesus e eu sou testemunha de Jesus. Aonde eu estou? Se você está lá no seu trabalho, você é uma testemunha de Jesus. Como é que você está testemunhando de Jesus lá é outra questão. Você pode estar dando um péssimo testemunho de Jesus lá. E acontece muito disso, né? E o que é que as pessoas do mundo fazem? Os crentes são tudo assim, ó. Tá vendo? Igual aquele irmão lá. Desse jeito aí. Nós temos as condições necessárias. Nós temos a capacitação necessária para sermos testemunhas de Jesus. Para chegarmos aonde nós chegarmos. E nós dizermos, nós nos posicionarmos e questionar, por que isso? Porque o meu Senhor diz que é assim. Agora, muitas vezes, nós nos omitimos do testemunho porque nós não queremos desagradar o mundo. Não é verdade? Estamos em casa, preparando para vir para a igreja. Aí tem aquele familiar nosso. Ele sabe que nós vamos para a igreja. Aí ele chega na nossa casa, incrédulo, em cima da hora de nós ir para a igreja. Aí você não quer desagradar o pessoal, aí você deixa de vir para a igreja. Quando nós estamos fazendo isso, nós estamos testemunhando o quê? Que a igreja não é importante, que eles são mais importantes do que o encontro que nós temos semanal, coletivo, público com o Senhor. Entende a questão aqui? Nós sempre estamos testemunhando de Jesus. Nós precisamos lembrar de que, em questão de testemunhar, qual é a nossa preocupação? A quem nós devemos agradar? Quem nós prestamos conta? A quem nós devemos conta? Nós devemos conta, nós devemos agradar a Cristo. E nesse aspecto, cada um de nós faz a nossa decisão de como é que nós queremos nos relacionar com o mundo. Só que, entenda uma coisa. O mundo odeia aquele que é discípulo de Jesus. Guarde isso no seu coração. E ao mesmo tempo, meus irmãos, nós não podemos nos iludir com esse mundo. Esse mundo não está remando favoravelmente aquilo que as Escrituras estão dizendo. Este mundo e o sistema que está regindo ele, eles não veem o cristianismo, ele não vê o discípulo de Cristo como sendo pessoas que são boas.
Ora, nós não precisamos de pessoas que sejam boas, pessoas que sejam bons cidadãos, nós não precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que seguem o curso deste mundo, independentemente delas serem boas ou não. Nós não podemos achar de que o mundo olha para nós com simpatia. E eu digo para você, se o mundo olha para nós com simpatia, está errado. Está errado. Se o mundo olha para nós, rapaz, fulano é uma pessoa muito boa. E tá, é estranho. É estranho. Porque se nós estamos no mundo em oposição a Cristo, se nós somos discípulos de Cristo, então o mundo ele não tem esse relacionamento de cordialidade conosco. Não tem. Não tem. E muitas vezes o que eu tenho percebido é que nós temos feito algumas negociatas, se esquecendo de que o mundo que vem aí, o seu reino em revolta contra Cristo. Meus irmãos, esse mundo está em revolta contra Cristo, contra Deus. E a revolta deles é contra nós. Quando nós nos colocamos, nos posicionamos contra Cristo, irmãos, é terrível. Nós começamos um trabalho aqui com crianças para 3 horas. Então, rapidamente, faz uma programação para 3 horas também. Vamos botar para mais tarde? Muda o horário também. E você acha que isso é natural? É normal? Não é. Esse mundo odeia aquele que é discípulo de Cristo. Você é muito bom. Até o momento em que você se posiciona como discípulo de Cristo. A partir daquele momento, a coisa muda. A coisa muda. Uma última aplicação, irmãos, é que o discípulo de Jesus não segue o curso deste mundo. Não segue. E aqui, meus irmãos, entra a questão das prioridades. O que é que nós mais valorizamos? O mundo tem os seus atrativos. O mundo tem seus atrativos. Certo? E muitas vezes, por causa das benesses que o mundo oferece, nós corremos o risco de negociar aquilo que nós acreditamos. Então, um certo indivíduo que eu conheço, crente, na universidade fez um trabalho onde discordou absolutamente da hermenêutica bíblica que nós professamos, afirmou que nossas igrejas batistas regulares são preconceituosas, de que não dá lugar para que as mulheres ensinem nas igrejas. Nas igrejas. Ele conseguiu alcançar o objetivo dele. Conseguiu fechar a nota do seu curso e recebeu a sua titulação. Mas seguindo o curso deste mundo. Se você entende que seguir o curso deste mundo vale a pena, então você vai ser só mais um você vai ser só mais um comerciante que está esperando uma boa oferta para você negociar a sua fé. Agora, uma coisa que nós devemos lembrar, irmãos, é que, de fato, o mundo é atrativo. As coisas do mundo são atrativas. E, honestamente, algumas delas são boas. São boas. Muito embora que acontece o que Provérbios diz, né? A princípio há caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas ao final acaba sendo caminhos de morte. São boas. Mas sabe o que é que nós, enquanto discípulos de Cristo, precisamos fazer? E você que não é um discípulo de Cristo precisa fazer? É olhar para a cena final. Como é que termina esse mundo? Como é que termina esse mundo?
E eu penso que para não seguirmos o curso desse mundo, é necessário nós lembrarmos disso. Então, vá para Apocalipse 18. Eu quero encerrar com esse texto. Eu não tenho tempo para explicar todas as nuances dele, né? Você pode orar por mim. Eu tenho um plano, se Deus permitir, se eu viver e se ainda estiver na igreja. Quem sabe, né, próximo ano, pregar o livro de Apocalipse, né? Terminar aí João e ir para Apocalipse. Mas a gente não sabe, né? O negócio é pegado. Mas vejam bem, eu quero levar você a pensar aí os versos de número 9. (18, 9). Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Babilônia aqui, para resumir em miados, entendo como uma figura escatológica que aponta para este sistema que João trata e que diz que é mundo. Esse reino em revolta contra Deus. E aqui nós temos as pessoas que usufruíram deste reino. As pessoas que seguiram o curso deste mundo. E qual é a cena final delas? Elas estão lamentando. Porque a grande prostituta que abarcava a todos, agora está sendo destruída. Está sendo destruída. Por causa dela, choram e pranteiam os mercadores da terra. Porque ninguém mais compra a sua mercadoria. E aí ele segue uma série de mercadoria. Continue comigo, por favor, para o verso de número 16. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, ficaram de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos, e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram um pó sobre a cabeça e chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, a custo da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Essa é a cena final daqueles que seguem o curso deste mundo. Muito embora essa cena final ainda vai ter um desdobramento mais à frente em Apocalipse, que é a condenação eterna. Mas por hora, eu quero só lhe mostrar de que este mundo que está aqui, este reino em revolta que está aqui, ele vai ruir. Ele vai ruir. E com ele ruirão todos aqueles que estão seguindo o curso dele. Então, você esta noite tem uma decisão que você está tomando agora no seu coração. De seguir ou não o curso deste mundo. Mas eu mostrei apenas a realidade daqueles que estão seguindo o curso deste mundo. Mas veja bem, verso 20. Alegrem-se por causa dela, ó céus, e também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela. O mundo odiou os discípulos de Cristo. O mundo perseguiu os discípulos de Cristo. Mas na cena final, nós temos dois grupos. Os que estão seguindo o curso deste mundo, terminam em choro e lamento. Os que permaneceram em Cristo, como discípulo de Cristo, suportaram a perseguição,
tiveram prejuízo de sua vida, de suas casas, de suas famílias, mas que permaneceram em Cristo. Agora eles estão alegres. Alegres. Esse contraste que nós encontramos aqui, nesta cena, né? nesse aspecto desta cena final, é um contraste que dura por toda a eternidade. Quem segue o curso deste mundo permanecerá eternamente em choro e ranger de dentes, como diz o Senhor Jesus. Enquanto que aqueles que permanecem como discípulos de Jesus, eles poderão desfrutar de um novo mundo, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais morte. Essa noite, você está fazendo a decisão, e todos os dias, nós decidimos se nós seguimos o curso desse mundo, ou se nós seguimos o curso de Jesus. O problema é que nós começamos a seguir o curso deste mundo nas pequenas coisas. Como vai dizer Apocalipse 18, numa taça inebriante, que a gente vai tomando um gole, depois toma outro gole, depois toma outro gole, e quando perceber, já está dominado pelas ideias, pelos conceitos, pelo estilo de vida desse mundo. Por isso, meus irmãos, a advertência do Senhor Jesus para nós é que este reino em revolta, que é descrito por João como sendo o mundo, ele odeia aquele que é discípulo de Jesus. E se você está seguindo o curso deste mundo, então você está seguindo no outro time, que não é o time de Jesus. Mas o Senhor oferece a oportunidade de você mudar essa realidade na sua vida. Creia em Jesus, entrega a sua vida a Jesus, e você então pode fazer parte dos discípulos de Jesus, que terão vida, eternidade e alegria para todo o sempre. Vamos orar. Deus eterno, todo-poderoso, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós queremos agradecer por mais essa advertência que nós temos e recebemos a tua palavra esta noite. Ó Deus, nos ajude a lembrar que este mundo, ele passa. E que ficar apegado a este mundo, negociar a nossa fé com as coisas deste mundo é loucura, é insensatez. Porque no final das contas, o Senhor se levantará. E o Senhor atuará com justiça e destruirá este mundo. E naquele dia, nós, como teus discípulos, poderemos nos alegrar e nos rejubilar pela tua justiça que está sendo feita. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a permanecer em ti, como teus discípulos, para que nós possamos, ó Deus, ser livre da ira vindoura que está para vir sobre este mundo. Nós suplicamos que aqueles que ainda não são crentes, que o Senhor os persuada para que eles possam, então, serem transformados pelo poder transformador de Cristo Jesus e, como discípulos de Jesus, possam ter uma vida, ó Deus, com uma eternidade garantida para a glória e por tua graça que tem sido presente nos nossos dias. Nós suplicamos que até aquele dia em que nós adentraremos a eternidade, estaremos estando livres deste reino em revolta contra o Senhor. Rogamos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. E que o Senhor, nosso Deus, incline o teu rosto para nós e nos conduza na tua paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o teu poder, que é o nosso Deus e Pai, e que a comunhão do teu Espírito Santo, que é Deus, seja conosco até o dia em que nós estaremos com o Senhor para sempre. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Após uma oração silenciosa pós-lúdio, está encerrado este culto. Eu desejo a todos uma boa noite e uma excelente semana.